Imagine por um momento que você está testemunhando os eventos mais poderosos que já aconteceram na história. A morte de um homem que muitos chamam de Filho de Deus. Mas o que aconteceu depois de sua morte? O que aconteceu quando ele respirou pela última vez? Vamos explorar juntos 5 coisas surpreendentes que aconteceram depois da morte de Jesus. Primeiro, o grande terremoto. Quando Jesus morreu, algo muito maior aconteceu além da dor de sua crucificação. A terra, como se respondesse à grandeza daquele momento, tremeu violentamente. Imagine isso. A terra toda, sob os pés de todos, sacudindo de forma tão intensa que as rochas se partiram. Não foi um simples tremor que as pessoas poderiam ignorar. Isso foi algo que alterou toda a paisagem, como se a própria natureza estivesse sentindo a dor da perda do Filho de Deus. Mas o que significa isso para nós? Para os judeus, a terra era uma extensão de Deus, um reflexo de sua presença e poder. E o fato de a terra tremer naquele momento era como um reflexo da ruptura que a morte de Jesus trouxe. Não era só um evento natural, mas um sinal do mundo espiritual. A Bíblia fala que as rochas se partiram. Isso simboliza o que aconteceu no coração de todos que estavam presentes naquele momento. A separação entre o humano e o divino, que foi causada pela morte de Jesus. O terremoto foi uma resposta de criação. E essa reação não foi apenas uma demonstração de poder. Foi uma reação de lamento e de honra. Enquanto os corações humanos estavam duros, as pedras e a terra, de alguma forma, estavam mais sensíveis àquele sacrifício. As rochas, que antes estavam imutáveis, agora estavam partidas, como se quisessem expressar o sofrimento pelo que acontecera. E, em meio ao caos do terremoto, começamos a ver que a morte de Jesus não foi um fim, mas o começo de algo novo. A terra tremendo não era apenas um reflexo de dor, mas também uma preparação para os próximos eventos. Foi um lembrete de que algo muito maior estava prestes a acontecer. E, de fato, após a morte de Jesus, a ressurreição foi a maior das demonstrações de que a morte não tinha a última palavra. Segundo, as sepulturas se abriram. Agora, se o terremoto foi algo impressionante, o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. As sepulturas se abriram. A Bíblia fala que muitos corpos de pessoas justas, que já haviam morrido, ressuscitaram e apareceram para muitos em Jerusalém. Imagine a cena. Pessoas que haviam falecido, algumas há anos, voltando à vida e caminhando pela cidade. Como isso poderia acontecer? O que isso significava para todos os que estavam testemunhando? Essa ressurreição não foi apenas um milagre isolado. Foi uma declaração. A ressurreição dessas pessoas foi um testemunho do poder de Deus sobre a morte. Mas há algo ainda mais profundo. Essas pessoas ressuscitadas não só apareceram, mas entraram na cidade de Jerusalém, mostrando publicamente que a morte não mais tinha domínio. A vitória de Jesus sobre a morte não se limitou a ele. Ela foi estendida a outros, como um sinal para todos de que a morte não é o fim. Essa ressurreição de santos foi uma prefiguração daquilo que todos os cristãos esperam, a ressurreição final. Em 1 Coríntios 15, Paulo nos fala sobre isso. Jesus é o primeiro fruto de uma colheita maior, que será a ressurreição de todos os que creem. Mas o que essas pessoas ressuscitadas simbolizam? Elas não estavam apenas retornando à vida, estavam proclamando o triunfo de Jesus sobre o pecado e a morte. O fato de essas ressurreições ocorrerem imediatamente após a morte de Jesus demonstra a continuidade entre a morte de Cristo e a vitória sobre a morte. E a aparição desses corpos não foi algo comum. Isso não aconteceu por causa do terremoto em si, mas como uma obra direta de Deus. Não foi uma coincidência, mas um ato intencional para mostrar o poder divino. Essas pessoas não ressuscitaram por forças naturais. Foi uma ação sobrenatural que apontava para o maior milagre de todos.
a própria ressurreição de Jesus. Terceiro, o véu do templo se rasgou. Agora, se já não fosse suficiente, o que aconteceu dentro do templo foi nada menos que revolucionário. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em dois. Esse véu não era apenas uma cortina comum, ele separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde a presença de Deus habitava. Esse espaço era acessível apenas uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote podia entrar, representando o povo diante de Deus. Esse véu, portanto, simbolizava a separação entre Deus e a humanidade. A morte de Jesus, porém, destruiu essa barreira. O fato de o véu se rasgar foi um sinal claro de que a morte de Cristo tinha aberto o caminho para todos os crentes se aproximarem diretamente de Deus. Não precisávamos mais de intermediários, não precisávamos mais de sacrifícios diários. O próprio Jesus foi o sacrifício perfeito e agora podíamos ter acesso direto ao Pai. Essa ruptura não foi um simples acidente. Naquele momento, o véu foi rasgado de cima para baixo, como um lembrete de que foi Deus quem fez essa obra. Se tivesse sido rasgado de baixo para cima, poderíamos pensar que foi obra humana, mas a ação foi divina. Deus estava, de maneira clara e inconfundível, nos convidando a entrar na sua presença. Ele estava dizendo: agora, por meio de Cristo, vocês podem se aproximar de mim. Esse ato de rasgar o véu tem implicações profundas para a nossa vida cristã. Ele simboliza a reconciliação entre Deus e o homem. E essa reconciliação foi feita através do sacrifício de Jesus. Cada vez que oramos, cada vez que nos aproximamos de Deus, lembramos que esse véu foi rasgado e que agora, por meio de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Quarto, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é, sem dúvida, o evento mais importante da história. Não apenas porque ele voltou à vida, mas porque, ao fazer isso, ele nos deu uma nova esperança. A ressurreição de Jesus foi a prova de que ele venceu a morte. O que antes parecia ser o fim, agora se revelava como o começo de algo novo e glorioso. Por causa da ressurreição de Jesus, podemos ter a certeza de que, assim como ele ressuscitou, todos os que creem nele também ressuscitarão um dia. Essa esperança é a base da nossa fé cristã. Quando enfrentamos dificuldades, dor ou até a morte, podemos confiar que a ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não tem mais poder sobre nós. Ele derrotou a morte e essa vitória se estende a todos nós. A Bíblia nos fala que Jesus foi o primeiro fruto da ressurreição, o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível. Mas isso não significa que ele foi o único. Sua ressurreição é apenas o começo de um grande movimento de renovação e vida eterna. Todos os que são dele também serão ressuscitados, e todos terão corpos glorificados e imortais, livres da dor, do sofrimento e da morte. A ressurreição de Jesus, portanto, é uma vitória definitiva sobre a morte e o pecado. E é por causa dessa ressurreição que podemos ter esperança em meio à dor. Quando alguém que amamos falece, a ressurreição de Jesus nos lembra de que a separação é temporária. A vitória já foi conquistada, e no final, todos aqueles que pertencem a Cristo viverão com Ele para sempre. Quinto, o impacto na história e na humanidade. Agora, ao olharmos para o impacto da morte e ressurreição de Jesus, podemos perceber que esses eventos mudaram a história da humanidade para sempre. Quando Jesus morreu na cruz, parecia que tudo tinha acabado. Mas, na realidade, foi quando ele entregou sua vida que o mundo começou a mudar. Sua morte não foi o fim, mas o começo de uma nova era. Jesus, ao morrer, derrotou o pecado e a morte. Ele tomou sobre si o peso de todo o pecado da humanidade, oferecendo um sacrifício perfeito e completo. Com sua morte, a separação entre Deus e os homens foi resolvida. E com sua ressurreição, ele garantiu que todos os que nele creem também experimentariam a vida eterna.
Esse é o maior presente de todos: a reconciliação com Deus e a promessa de uma vida sem fim. Essa transformação não foi apenas espiritual. A morte e ressurreição de Jesus deram início a uma nova humanidade. Aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador são feitos novas criaturas. A partir de sua ressurreição, aqueles que creem nele têm o Espírito Santo habitando dentro de si, o que transforma não apenas o destino eterno, mas também a vida diária. A ressurreição é o poder de Deus atuando na vida dos cristãos, trazendo cura, liberdade e transformação. E o impacto de tudo isso não é apenas para o futuro. A ressurreição de Jesus também tem um impacto imediato. Ela traz esperança para aqueles que estão em sofrimento, força para os que estão fracos e fé para os que duvidam. Porque, como Jesus venceu a morte, ele também pode nos ajudar a vencer nossas próprias batalhas. Ele é o exemplo e a fonte de todo o poder. Sua ressurreição é a garantia de que podemos viver em vitória, com a certeza de que o melhor está por vir. O que Jesus fez não é apenas uma história antiga. Seus efeitos continuam ressoando até hoje. E a maior promessa é que, por meio dele, todos podemos viver para sempre, em comunhão com Deus, sem mais dor, sem mais morte, mas com a vida eterna em sua presença. E aí, o que você acha de tudo isso? A morte de Jesus foi um evento que não apenas mudou a história, mas também transformou a nossa vida. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Não se esqueça de conferir outros vídeos que estão aparecendo na tela agora mesmo. Eu te vejo lá. Até a próxima!